pessoal, tudo bem? Muito obrigado aí pela presença de vocês a essa hora, 7 horas da noite, né? Horário Brasília. Todo mundo aí já preparado para assistir, agradeço a presença. A AgroMove e aqui o Marcelo também já está com a gente. Então, ficamos muito contentes pela disposição de vocês em estar aqui com a gente. Eu vou iniciar, vou fazer a apresentação do Marcelo, ele já está aqui. Vou botar ele para dar um oi para vocês aqui. Marcelo, dá um oi para o pessoal aí. Deixa eu botar você na tela. Pode dar um oi. Boa noite, Alberto. Muito obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. E boa noite a todo mundo que está presente aí agora, que vai participar e que a gente vai fazer esse debate aí sobre mercado e as ferramentas que a gente tem para aproveitar essas variações de mercado, né? Então, estou à disposição. Muito obrigado pelo espaço. Bom, pessoal, eu vou começar então com a minha apresentação. Vamos lá, pessoal. Então, o tema aqui que eu vou estar abordando com vocês é por que a comercialização está cada vez mais importante na pecuária, né? Então, tem alguns pontos aí que estão mudanças econômicas, né? Algumas coisas que estão acontecendo e que estão tornando isso muito mais importante, né? O primeiro passo aqui para a gente observar é que quando a gente olha as forças que estão em volta da nossa produção, né, as forças econômicas, a gente começa a ver que há uma pressão para aumento da produção e da produtividade. Há uma pressão, são várias forças econômicas que estão girando em volta da gente e elas estão nos pressionando para aumentar essa produtividade. Então, do lado da terra, se você olhar, você tem uma demanda por alimentos, né? E essa demanda vem pressionando o uso da terra. Então, a terra que estava lá parada tinha pouca produtividade. Hoje, você não pode mais abrir terra por questões ambientais. Então, cada vez mais difícil. A quantidade de terras no mundo disponíveis para agricultura ou agriculturáveis são pequenas, está cada vez menor. Os grandes países com disponibilidade de terra hoje é Brasil e África. Os outros países já ocuparam mais de 80% da sua terra agriculturável, então você passa a ter aí uma pressão para poder abrir terra. E isso vai continuar ou tende a aumentar. Então, para você produzir mais alimentos, você tem que ser mais produtivo, não tem jeito. As questões ambientais, todo mundo já está acostumado aí a ter pressão, né? Em questão de divisas com rios, as áreas de proteção de áreas nativas, né? Então, você está cada vez aumentando estas proteções e isso vai tender a aumentar. Novas tecnologias, existem tecnologias chegando para aumentar a produtividade, mas também existem tecnologias substitutas, né? Quer dizer, no próprio setor de carne, a gente tem ouvido aí, é um negócio ainda aparentemente distante, mas que você já tem carne sendo produzida em laboratório, né? Então, isso vai chegar, não vai? Que tipo de carne vai chegar? Quanto tempo vai demorar? A gente não sabe, mas que vem vindo a pesquisa e que ela está sendo desenvolvida, ela está. Então, como isso vai chegar, a gente também não sabe, e isso vai impactar também aqui o nosso cenário. Tendências sociais, ou seja, há um crescimento populacional no mundo, né? Essa população também está buscando um alimento mais saudável, um alimento que agride menos animais, né? Então, que tenha animais, uns abates saudáveis, né? Ou abate menos agressivo. Você tem, pelo lado da demanda, um crescimento, né, de demanda tanto por crescimento populacional, quanto pelo lado da renda de alguns países, né? A Covid provavelmente afeta negativamente, mas você tem aqui alguns países que têm essa demanda. Assim como alguns países não consomem carne, consomem muito pouco, como a China, é um país que tem ganhado muita relevância no consumo de carne, principalmente carne bovina. Então, nós estamos sendo pressionados por esse lado. Então, essas pressões existem e você não tem jeito. Ou você aumenta a produção e a sua produtividade, ou você vai ficar para trás, ou vai ser sua área, sua fazenda vai ser comprada, ou algo desse tipo, porque a demanda, as pressões econômicas estão vindo. Bom, em questão de conceitos de gestão de resultado, né, por que então nós estamos tendo aí uma pressão no lado dessa produção, né?
Quando a gente fala aí, então, no questão de custos, né, de empresa e quantidade produzida, a gente tem uma curva clássica, né, que é quanto mais você produz, né, você tem um aumento de custos variáveis e um aumento de custos fixos. Na agricultura, principalmente, os custos variáveis e na pecuária são maiores, tendem a ser bem representativos nos seus negócios. Então, quanto mais você produzir, maior é o seu aumento de custo variável vai crescer. Então, portanto, você, ao ter pressão para aumentar, você vai começar a botar mais dinheiro no negócio para poder aumentar e os seus custos vão crescer conforme você aumenta mais ainda a produtividade. Um exemplo disso, aqui tem um slide feito pela Antena Agro, que está exemplificando muito bem, né? Na questão de cria, você começa a ver que os níveis de produtividade, você vai mudando a sua relação de custos, né? E alguns custos, principalmente os variáveis, começam a crescer bastante. Por exemplo, nutrição, e se você pegar aqui esses custos que a gente considera reprodução para baixo, né? Estas cores que vêm mais ou menos até aqui, você tem, então, um aumento de custo para aumentar a sua produtividade. E os custos fixos, que eram grandes aqui, desculpa, eles tendem a diminuir sua proporção ao longo do aumento de produtividade. Então, é normal, você começa a aumentar sua produtividade, sua produção, esse custo fixo tende a se reduzir. Mas o que impacta isso no nosso negócio, né? Impacta que quando você tem custos variáveis, eles estão fora da sua porteira. Você tem que comprar isso fora da sua porteira, comprar esses insumos, né, para você aumentar, que estão ligados à sua produção. Então, no caso do boi, você vai comprar, se você quiser aumentar a pastagem, você vai adubar mais, você vai comprar mais vacina, você vai comprar mais ração, e isso aqui vai crescer por cada cabeça que você bota mais na sua fazenda. E na questão da recria e engorda, né, também o mesmo efeito, né? Quer dizer, aqui você tem um custo variável, que o grande custo é a sua matéria-prima, que é o boi, a reposição, né? E quando você vem para sistemas mais produtivos, que produzem mais arrobas por hectare, você vai ir para 85% aí de custo variável no seu negócio, sendo uma grande parte custo da sua reposição. O interessante é que só a reposição vai representar de 50% aqui nesse processo, quando nos processos onde você está mais intensivo, ela chega a representar até 70% do seu custo total. Então, é muito significativo e isso, uma variação nos custos da reposição, vocês estão vendo isso esse ano, viram isso ano passado, imagina como isso impacta o seu negócio. E a ração também, ao aumentar a sua produtividade, provavelmente para aumentar por unidade animal, você vai, para aumentar o ganho por animal, né, você vai investir mais em ração e essa ração custa. E ela chega a representar, em confinamentos aí, ao redor de 25% do seu custo, né? Então, muito importante também você prestar atenção que isso aqui vai pesar na tua conta. Então, usar coisas que te protegem nesse seu custo variável são de extrema importância conforme você aumenta a sua quantidade. Quando a gente insere aqui receitas nessa conta, nós começamos a ver, então, que essa equação com receita, a gente vê que a gente encontra aqui um ponto de equilíbrio, que é o quanto que eu vou gastar mínimo de ração e de custos variáveis e a minha receita mínima para zerar a conta. Não ganho nada, eu só ganho quando eu passo para essa área. E aí você começa a ter, então, a sua receita e os seus custos variáveis. E o seu prejuízo é se você não chegar no seu ponto de equilíbrio, você começa a ter prejuízo. O interessante que pouca gente fala, normalmente as pessoas falam em quantidade, mas essas equações de custo variável e receita total, elas variam com o preço também. Então, se você fizer uma boa venda e uma boa compra, a sua margem, essa reta sobe mais e essa aqui, ela fica menor. Então, o que acontece é que você aumenta significativamente o seu lucro ao você começar a trabalhar os preços de venda e preços de compra, e eles têm volatilidades muito grandes, eu vou mostrar para vocês. Mas isso, você começar a trabalhar bem isso, você aumenta significativamente o seu resultado. Ou seja, para receber resultado, eu preciso aumentar minha produção e trabalhar os preços, né? O interessante, que pouca gente também não observa, né?
os processos de cria, e muita gente de cria não percebe isso, você tem um custo fixo mais alto, como eu mostrei para vocês. Quer dizer, quando você produz pouco, você tem um custo fixo ao redor de 50% e 25% quando você já está com uma produtividade maior. O que acontece quando você tem um custo fixo maior? É que a receita, a variação na sua receita, ela tem muito mais importância aqui do que nesse sistema. Quando você tem uma pequena quantidade de aumento de produtividade, você aumenta muito a receita. Ou se você trabalhar bem a sua venda, você também aumenta significativamente o seu lucro. Por isso, quando você tem uma oscilação também negativa de receita, você vem aqui para a área de prejuízo muito rápido. Então, o que acontece nos processos de cria é que quando há uma oscilação negativa de bezerro, rapidamente começa a se matar a vaca e destruir o rebanho, porque a receita tem um impacto muito grande nisso. Então, usar ferramentas, usar estratégias, ou saber montar estratégias em cima de receita nos processos é essencial. Quem não está olhando o mercado fica muito mais sujeito a ter que, eventualmente, reduzir o estoque nos processos de queda. A segunda coisa é que os custos fixos, conforme você aumentar isto, essa reta sua vai cair, né? O seu custo fixo ele cai, e você fica menos suscetível, porém ainda suscetível, mais do que os processos de recria e engorda. No processo de recria e engorda, você sai de 35 aí para uma baixa produtividade, né, de custo fixo, para ir até 15% aí num confinamento, você tem ao redor de 15% de custo fixo aí no máximo na sua operação, chega a 8% aí. Então você tem nesses processos, nesses sistemas com baixo custo fixo, o efeito da receita e o efeito do custo variável é muito significativo, né? Então, se você souber gerir preço, aqui você amplia rapidamente sua margem, você amplia rapidamente seu lucro. A quantidade tem impacto, mas não é tão significativa aqui quanto a cria. Aqui a quantidade gera um impacto e a gestão de receita e custo variável é muito significativa no seu resultado. Legal, vamos dar uma olhada então como é que isso funciona, né? Então, um processo de lucro, nós temos receita e custos, né? O lucro ele é resultado de uma receita menos o custo. Quando a gente olha a receita, a gente vai ter então um processo de produção para você obter receita. Quando você quer aumentar a sua receita, você tem que aumentar a produção. Então, não adianta fazer um sem o outro. E o outro é você vender bem. Não tem como não fazer os dois. Se você quiser aumentar a sua receita ou quiser aumentar o seu lucro, você vai ter que trabalhar nesse sistema para aumentar o seu lucro por área da sua propriedade. O interessante aqui é que as pessoas acabam não observando, conforme nós aumentamos lá, então, o processo de custo, né, a nossa produção, que tem uma gestão interna que as pessoas observam, na realidade, uma parte dessa gestão interna ela é feita de custo fixo, que conforme você aumenta a sua produção ou a sua produtividade, essa proporção de custo fixo cai. Você é obrigado a ter uma eficiência produtiva, porque você começa a comprar mais coisas fora da fazenda, você começa a aumentar isso, e se você não for eficiente produtivamente, você vai jogar fora produto que é caro. Então, você não pode jogar, você tem que ser muito produtivo, ter uma eficiência produtiva para não jogar esses produtos que vão passar a representar grande parte da sua lista de custos. Então, dentro da sua gestão interna, quando as pessoas falam gestão de custos, você está falando de, na realidade, fazer uma gestão externa. Uma grande compra sua, muitas vezes, está fora da fazenda, não está dentro, né? O custo fixo passa a representar cada vez menos e, na realidade, vale muito a pena você investir em treinamento, em gestão de pessoas, porque você vai ter eficiência produtiva, que é usar poucos insumos para produzir muito. Essa é a grande vantagem aqui no lado da gestão interna, né? Não é a questão da gestão de custos controlar, é sim fazer a gestão de fora da porteira. Porque gestão de custos, você simplesmente saber onde você está gastando não adianta nada. Você tem que fazer gestão do mercado para comprar bem e vender mal, vender bem. Se você fizer mal a sua gestão de mercado, você acaba não ganhando. Então, a grande questão está aqui em você fazer a gestão fora. Uma boa parte disso passa a ser representada em matéria-prima, no caso da reposição, da recria, né? E no caso da cria, os insumos passam a representar muito do processo, né? Então, você passa a ter isso, e aqui sim,
nós chamamos de eficiência comercial, que é ser eficiente em comprar e vender. Saber comprar e vender, saber gerir mercado, é você ser eficiente. E reparem que a outra parte da sua gestão de mercado está aqui relacionado ao seu preço de venda, que também tem um impacto em 100% do seu negócio, né? Porque tudo que você produziu, você vai estar lá vendendo a um preço de mercado. Se você fizer mal isso, você vai ter um resultado ruim, sua eficiência comercial piora. Então, reparem que, mesmo no processo de custos, você tem uma parte significativa que é fora da sua porteira, e você tem que olhar para fora, não adianta ficar olhando para dentro. Então, você tem que olhar para fora para você melhorar a sua eficiência comercial. O efeito desses dois é que, mais ou menos, o potencial de ganho de uma fazenda, ele está relacionado 50% à eficiência produtiva, a ser produtivo, a ganhar produtividade, a aumentar a produção, e os outros 50% está relacionado ao mercado. Se você fizer um bem e o outro mal, você acaba não lucrando. Então, lucrar alto é fazer a gestão dos dois pontos. Ok? Muito bom. Então, só para vocês terem uma ideia, este ano, que é um ano super difícil, aqui, o ano do Covid, né, onde nós tivemos aí um problema sério de mercado, eu fiz aqui para um cliente nosso, onde ele está no Mato Grosso do Sul, e ele estava muito preocupado com o preço de R$200, porque o lucro dele ia ser pequeno, a expectativa de venda dele da produção estava baixa, e aqui, nessa data, a gente marcou, começamos a agendar. Falamos, olha, se a gente vender 210 na BMF em São Paulo, você vai ter um deságio médio de R$12. Esse aqui são os custos, esse custo da reposição dele é um custo acumulado que ele tinha tido no ano passado, para um animal de 360 quilos, que eram os animais que iriam entrar. Esperava vender esse preço, essas produtividades. Tira o deságio, né? O custo de ração, você vê que está bem representativo, né? 8 pontos, quase aqui uns R$11 por cabeça dia no confinamento, né? E aqui esse pessoal em 87 dias está vendendo esse animal, portanto, descontado o fundo rural por R$297. R$200,97 era a expectativa deles, era até um pouco mais baixa, era 196. Mas eu falei, ó, segura, porque acho que vai subir um pouco. Então vamos botar o mercado vai a 210. O Marcelo aqui participou comigo de alguns treinamentos e ele viu que a gente estava falando o mercado acima de 210, 215, né? Então, o mercado, a nossa expectativa era essa. O que aconteceu quando a gente começa a fazer a gestão, né? Então, nós começamos a acompanhar ele. Então, nós montamos um cenário onde aqui você tem o cenário básico, que foi o cenário que nós projetamos para ele. Se ele aumentasse a produção dele, certo? O lucro dele ia aumentar, né? Fazendo nesta equação, ele ia ter uma taxa de retorno aqui de 20% ao ano com esta produtividade, com esses cálculos que eu mostrei para vocês. Era a expectativa dele. Nós estávamos ali fazendo, ainda não tínhamos esse preço no mercado, estávamos fazendo a gestão. O que aconteceu? Então, nós vemos, se a gente olhar as commodities, o risco dele nas commodities é que boi gordo, milho, o boi gordo pode oscilar historicamente 24% entre a sua máxima e mínima, o milho pode oscilar 50% entre a sua máxima e mínima, é o normal do milho oscilar, e a soja 40%. Então, esses eram os riscos do negócio dele. Então, quando a gente projeta aqui um cenário com um aumento de produtividade, que seria sair da nossa reta básica e passar para essa reta, aumentar a produtividade, a linha azul aqui, né? Então, quando você aumenta a produtividade, ele teria esse impacto de resultado lá. Se ele conseguisse ganhar mais peso, conseguisse ser mais eficiente, sem comprar nada, simplesmente utilizando os insumos que ele tinha, mas melhorar a produtividade dele em 10%. Agora, olha o impacto que teria no cenário dele, caso o preço de venda dele caísse 8%. Se caísse 8%, o negócio dele sair de R$525 mil, iria para... daria aqui de 171 para 20, zero, sem nada de ganho. Mesmo aumentando a produtividade, ele não teria nada de ganho produzindo 2.000 cabeças. Ou seja, o risco dele é muito grande. Se ele não aumentasse a produtividade, né, se ele não fizesse o impacto de aumento de produtividade, o resultado dele vinha aqui para R$119 por cabeça menos. Ou seja, sai de R$171 e vem para 119. A taxa de retorno dele, que era positiva de 20% ao ano,
passa para 13% negativa. Se ele não aumentar a produtividade, e mesmo aumentando a produtividade, iria para zero, ou seja, aplicou o dinheiro e não ganha nada de dinheiro. No ano inteiro ficou 90 dias com esse dinheiro e não ganhou. Então, esse é o risco de um negócio de você trabalhar nesse tipo de mercado. Bom, montando estratégias de... Aí a gente começou a montar as estratégias de compra e venda, né? Para surfar a onda, aproveitar essa onda do mercado e saber comprar bem e vender bem. E o que a gente tem hoje de novas tecnologias, a Agromove tem soltado dentro das nossas plataformas esse tipo de conhecimento. O Marcelo participou de nossos cursos, viu isso funcionando, né? E você começa a observar que você tem aqui uma tabela com esses preços em 2020 e você tem aqui a probabilidade de queda do preço. O que é a probabilidade de queda do preço? Se ela tiver, que é exatamente essa linha aqui, tá, gente? Se ela entrar nessa região de zona de compra, significa que nós estamos entrando numa região para comprar, aproveitar o momento de mercado. Então, esse é o índice Exalc, esse aqui é uma região de compra. Veja o que aconteceu depois disso, né? Aí, por acaso, chegou aqui no momento de venda, né? O mercado estabilizou, ficou estável, voltou a subir novamente. Vende de novo. Caiu de novo, voltou novamente. Isso aqui é a soja, ó. Preço para soja em 2020. Então, quem aproveitou estas regiões está fazendo um excelente preço de venda na sua soja. Está fazendo preço, uma média de preço de venda muito boa. Depois que ele analisou as observações aqui de encontrar regiões boas de compra, ele também pode trabalhar a sua tendência, né? Então, aqui, quando essa linha que se chama tendência está subindo, nós estamos aqui com um cenário de alta, aqui um cenário mais de estabilidade, voltou a subir novamente, queda, alta. Então, ao você ter essa informação, ela não é uma informação que eu falo quanto que vai ser esse número, ele é calculado em cima de uma gama de informações de mercado. E a vantagem disso é que você tem um ganho significativo aqui, a captura desses momentos de ganho para dentro da sua porteira. Então, você começa a capturar resultado para dentro da sua porteira. Então, você observa aqui a região de compra e quando saiu da região de compra, né? Então, você vê que você teve poucos dias realmente para aproveitar momentos de compra no mercado, né? Legal. E o que está saindo de novo? Né? O que nós estamos já soltando de novo? São, a partir de agora, né, esses mecanismos de inteligência de mercado que estão acompanhando as informações de mercado e olhando para essas informações e formando uma inteligência para tentar prever os próximos dias, não é um ano. Essas oscilações elas ocorrem muito rápido em tempos curtos de tempo. Então, nós já estamos, em breve, nossas plataformas já vão soltar esses resultados das nossas pesquisas, junto das universidades, de centros de pesquisa, que estão mostrando como a gente projeta isso. E, na realidade, você tem aqui uma projeção aqui para um curto período de tempo, ou seja, os próximos dias, e você tem uma banda que isso pode caminhar. Então, eu peguei esse dado aqui é o último, né, que foi feito recentemente, é uma projeção de expectativa de estabilidade para o boi nos próximos dias, com uma variação pequena. Mas isso é certo? Vai andar exatamente? Não vai andar dentro, ele vai andar nessa banda, né? Então, a gente tem que aprender a ir analisando isso. Para vocês terem uma ideia, olha aqui, há 15 dias atrás, nós fizemos essa projeção, e o mercado estava projetando aqui. E aqui, nesse dia, se vocês derem uma olhada, ó, 227, a previsão estava falando de 229. R$2 de erro com 15 dias para frente. É muito bom, né? A gente começa a ter um cenário razoável para a gente trabalhar. Não é preciso? Ela vai mudando dia a dia. Conforme chegam mais informações, ela se atualiza e vai nos trazendo uma inteligência para a gente poder olhar para frente. Isso em breve já vai estar nas nossas plataformas e a gente já está ensinando o pessoal a trabalhar com essa inteligência e capturar esse dinheiro do mercado para dentro do seu bolso. Muito bom. Então, se a gente simular que a gente começa a capturar esse ganho, os nossos clientes, esse cliente fez isso esse ano. Quando chegou naquela região de venda, ele começou a fazer o processo de venda dele. Então, ele lentamente, dia a dia, conforme a gente sentia esse mercado, ele começou a capturar. E aí ele estava em 8, a última vez que eu fiz, mas ele já está em mais do que isso, na realidade. Então, se a gente pegar um preço de 200, subir 8%, vai dar 215, né? Hoje ele já está fazendo um negócio acima disso e ele vendeu só
30%, 40% da produção dele. Né? Ele já fez a venda. O restante ele está capturando para dentro, fazendo proteções, usando as ferramentas de proteção de mercado e está capturando ganhos maiores que esse. O que acontece, então, com os resultados dele? Vamos dar uma olhadinha? Lembra aqui, quando ele mudou, então, aquele aumento de produtividade que ele fez lá, teria mudado a taxa de retorno dele de 20 para 35, né? Era 19, 20 aqui para 35. E aqui, o lucro por cabeça dele ia subir de 171 para 262. Quando ele captura este movimento de preço, que a gente está vendo aqui, quando ele captura isso, olha o que acontece com o retorno do negócio dele, ou seja, ele saiu do cenário básico e está indo para o cenário vermelho, uma oscilação sem considerar o ganho de produtividade. Tá? Ele sai de 20, vai para 55 de taxa de retorno. Só por quê? Porque houve um aumento de preço de mercado, isso não custa para ele, é simplesmente ele aproveitar o mercado com ferramentas inteligentes. Então, ao ele aproveitar, a rentabilidade dele sai de 26, sobe 170% de aumento no retorno dele. E aí, quando a gente considera, então, o ganho efetivo dos dois processos, que é o que eu falo para você, que é onde você tem aí um ganho significativo, você sai, então, vem para essa linha, né? Você vem aqui para resultado de gestão mais produtividade, e isso aqui aumenta significativamente o resultado dessa fazenda. Então, o potencial de ganho quando você começa a trabalhar produtividade mais mercado é muito grande. E você começa a ganhar realmente resultados muito positivos dos negócios. Muito legal. Isso que eu vou mostrar agora para vocês é o resultado do que a gente capturou de ganho usando a ferramenta nos últimos anos. Então, esta bolinha amarela aqui é trabalhar na zona de venda, a bolinha azul é comprar quando entra, a partir do momento que entra na região de compra. Então, o sistema ele não faz gestão de intuitiva. Ele só deu a dica para você que vai fazer sua gestão. Então, neste ano, o mercado, 2019, o mercado subiu entre a sua máxima e mínima 60%, e a ferramenta capturou 41% desse ganho. Ou seja, se o mercado subiu R$60, a ferramenta capturou R$41 para dentro da porteira do produtor. Então, é muito dinheiro, é muito resultado. Se você trabalha a sua gestão como esse produtor está trabalhando intuitivo, a partir do momento da ferramenta, você captura mais do que os 41. E, historicamente, a gente começa a ver que subiu aqui 12, capturou 8. Né? Subiu 23, capturou 14. Subiu 8, capturou 5. Então, quando o mercado sobe menos, a ferramenta não faz milagre. Ela te ajuda, mas não faz milagre. Se subir muito, ela te ajuda também. Né? Então, mesma coisa aqui. No geral, nesse período, ela capturou 65% do movimento de alta ficou para dentro do produtor. Ela já deu essa dica, ou do movimento de baixa. Se caiu, ela pegou, a maior parte indicou um bom momento de compra para você. Quando a gente olha em soja, né, que tem uma variação maior, a gente também vê o mesmo processo. 37% de alta, capturou 24% do produtor. Ou seja, dos R$37 que subiu, 24% ficou para dentro do produtor. E assim por diante, nos outros anos. Quando a gente olha, dividindo isso por isso, né, você vai ter aqui também 67% para dentro da porteira. Fica para dentro da porteira do produtor ao comprar ou vender bem esse negócio. Então, se você tem que comprar soja, você vai comprar ela provavelmente na curva inferior, próximo ao fundo do poço, você vai comprar bem. Você tem que vender, você vai vender próximo ao topo. Então, é uma ferramenta muito útil. E quem está sentindo o custo do milho esse ano, olha aqui. Então, quem fez milho, olha aqui, de 48 de alta o ano passado, R$37 ficou no bolso do produtor. Né? Se tivesse subido R$48, 37 tinha ficado no bolso do produtor. Estamos falando em percentual, mas a conta é essa. E aqui, a mesma coisa, também capturando no período ao redor de 66%, 67% para dentro da porteira do produtor. Então, essa é a diferença de você trabalhar com ferramentas inteligentes para te ajudar a tomar decisões. Então, eu convido vocês, eu vou mandar para vocês que participaram aqui, eu vou mandar depois amanhã, provavelmente eu já vou mandar um e-mail convidando vocês a participar do grupo Gestão Fora da Porteira, onde a gente manda materiais, um grupo bem legal aí, a gente está acrescentando, botando mais coisa. As plataformas,
Quem tem interesse em conhecer, estão por aqui. Né? O nosso Instagram, vão lá, curtam, sigam a gente. Muita gente veio por lá, agradeço vocês a contribuição. Você pode ir lá na @agromove, seguir a gente, você vai receber muita coisa. A gente sempre está fazendo algumas coisas legais com os nossos seguidores. E quem quer fazer alguns produtos gratuitos, você indo no nosso blog, você também vai ter lá o blog e você pode baixar produtos gratuitos.